Ficar bem, sentir a luz em nossos corações e que Deus tem em seu corpo, suavize o pescoço e vamos agora dar continuidade ao livro de Nice da Silveira, falando do tipo sentimento introvertido. As pessoas desse tipo apresentam-se calmas, retraídas e silenciosas. São pouco abordáveis e difíceis de compreender porque, sendo dirigido por forças subjetivas, suas verdadeiras intenções permanecem ocultas. Daí há algo de enigmático envolvê-las. Seus sentimentos são finalmente diferenciados, mas não se exprimem externamente. Desdobram-se em profundidade. São secretos e intensos. As relações com objetos são mantidas dentro de limites bem medidos. Toda manifestação emocional exuberante lhes desagradando e provocando de sua parte reações de repulsa. Vistos do exterior, parecem frios e indiferentes, quando na realidade ocultam muitas vezes grandes paixões. Desde que os objetos são conservados à distância e os indivíduos desse tipo esquivam-se a participações emocionais, as correntes afetivas introvertidas poderão vir a animar no inconsciente representações Vamos arquetípicas, suavizar nosso corpo. ideais religiosos Vamos ou sentindo humanitários, leve, muito aos quais leve, podem vir a relaxado. aderir E devotada e agora, apaixonadamente concentrando-nos em Deus, ao ponto extremo vamos de realizar a sacrifícios Sutra da heróicos. Cura, a Seus Sutra afetos não se Sagrada, desenvolvem Sutra do sempre na Lótus, escala do capítulo amor e do 23. devotamento, Antigos mas também na relatos do do ódio e da Bosatsu Rei do crueldade, Medicamento, onde poderão ao flor atingir do Rei das requintes também Constelações. decorrentes A prática da desse sutra alta pode salvar com diferenciação da função perfeição superior. todos os seres Até as duas viventes. escalas A às prática vezes desse sutra coexistem. pode libertar A com mesma mulher perfeição será para o filho mãe todos os seres amantíssima viventes do e para o sofrimento. enteado madrasta A prática desse implacável. sutra pode O beneficiar pensamento desse tipo perfeita e psicológico, generosamente sua função todos inferior os seres extrovertido, viventes, que se explica dentro proporcionar-lhes de sua plena reserva e realização seu silêncio, de suas aspirações. torne Ó flor vivo o do Rei das interesse por Constelações, múltiplos fatos deves com teus em poderes curso no mundo exterior. transcendentais proteger Nele esse reúne sutra. Por quê? informações Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. variados. Se uma pessoa Entretanto, doente ao invés ouvir de tirar ou deduções praticar do este material de sutra, que dispõe, sua doença seu pensamento se pouco extinguirá diferenciado e ela não é alcançará suficientemente plástico a para as juventude elaborações eterna de ordem teórica. As construções e a intelectuais imortalidade. resultam Que assim pobres e seja. toscas. Em nome do Pode-se Pai, do assinalar Filho, do mesmo Divino uma Espírito certa Santo, que Buda, Jesus, monomania, Krishna, a seres de tendência a luz e de explicar amor, todas as coisas venham nos por meio proteger, de um único venham nos pensamento iluminar e diretor. libertar para É todo frequente que se sempre. preocupe Amém. com o que pensam os outros e lhes atribua, pela Vamos projeção de suavizar pensamentos nosso corpo. negativos, Vamos sentindo julgamentos leve, muito críticos, leve, rivalidade, relaxado. E agora, rivalidades e concentrando-nos em intrigas. Deus, Então é vamos realizar importante a esses Sutra da estudos Cura, sobre Jung, a que Sutra são Sagrada, profundos o e Sutra do aliviam Lótus, bastante capítulo cada 23. cada Antigos vez relatos do para Bosatsu Rei do estabelecer Medicamento, ao flor do Rei das Constelações. A princípios prática desse sutra pode e para salvar com entender bem perfeição o que todos os está seres sendo dito viventes. aqui. A prática desse sutra pode libertar com Ser perfeição criados por ser todos os humanos, seres viventes do ele deve sofrimento. ser A estudado prática desse sutra pode beneficiar de perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações,
Deves conter os poderes ficar bem transcendentais, proteger nossos corações e que Deus tem em seu corpo, suavize o pescoço e vamos embora dar continuidade ao livro de Nice da Silveira, falando do tipo sentimento introvertido. As pessoas desse tipo apresentam-se calmas, retraídas e silenciosas. São pouco abordáveis e difíceis de compreender porque, sendo dirigido por forças subjetivas, suas verdadeiras intenções permanecem ocultas. Daí há algo de enigmático envolvê-las. Seus sentimentos são finalmente diferenciados, mas não se exprimem externamente. Desdobram-se em profundidade. São secretos e intensos. As relações com objetos são mantidas dentro de limites bem medidos. Toda manifestação emocional exuberante lhes desagradando e provocando de sua parte reações de repulsa. Vistos do exterior parecem frios e indiferentes quando na realidade ocultam muitas vezes grandes paixões. Desde que os objetos são conservados à distância e os indivíduos desse tipo esquivam-se a participações emocionais, as correntes afetivas introvertidas poderão vir animar no inconsciente representações arquetípicas, ideais religiosos ou humanitários, aos quais podem vir a aderir devotada e apaixonadamente ao ponto extremo de sacrifícios heróicos. Seus afetos não se desenvolvem sempre na escala do amor e do devotamento, mas também na do ódio e da crueldade, onde poderão atingir requintes também decorrentes da alta diferenciação da função superior. Até as duas escalas às vezes coexistem. A mesma mulher será para o filho mãe amantíssima e para o enteado madrasta implacável. O pensamento desse tipo psicológico, sua função inferior é extrovertida. Isso explica porque dentro de sua reserva e de seu silêncio torne vivo o interesse por múltiplos fatos em curso no mundo exterior. Lê e reúne informações sobre os assuntos mais variados. Entretanto, se pretende tirar deduções do material de que dispõe, seu pensamento pouco diferenciado não é suficientemente plástico para elaborações de ordem teórica. As construções intelectuais resultam pobres e toscas. Pode-se assinalar mesmo uma certa monomania, a tendência a explicar todas as coisas por meio de um único pensamento diretor. É frequente que se preocupe com o que pensam os outros e lhes atribua, pela projeção de pensamentos negativos, julgamentos críticos, rivalidades e intrigas. Então é importante, esses estudos sobre Jung são profundos e é muito importante estar ouvindo cada texto para estabelecer um estudo e para entender bem o que está sendo dito aqui. É importante esse além de ser ouvido assim, ele deve ser estudado
Deus em seu corpo, suavize o pescoço e vamos agora dar continuidade ao livro de Nice da Silveira, falando do tipo sentimento introvertido. As pessoas desse tipo apresentam-se calmas, retraídas e silenciosas. São pouco abordáveis e difíceis de compreender porque, sendo dirigido por forças subjetivas, suas verdadeiras intenções permanecem ocultas. Daí há algo de enigmático envolvê-las. Seus sentimentos são finalmente diferenciados, mas não se exprimem externamente. Desdobram-se em profundidade. São secretos e intensos. As relações com objetos são mantidas dentro de limites bem medidos. Toda manifestação emocional exuberante, E agora, concentrando-nos em desagradando e Deus, provocando de sua vamos parte realizar a Sutra da reações Cura, Sutra de Sagrado, repulsa. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento, ao flor do rei das Vistos do constelações. exterior A parecem prática desse frios sutra e pode salvar indiferentes, com quando na perfeição realidade ocultam todos os muitas seres vezes viventes. grandes A paixões. prática desse sutra Desde que os pode objetos libertar são com conservados à perfeição distância, todos os os seres indivíduos desse viventes tipo do esquivam-se sofrimento. a participações A prática emocionais. desse sutra As pode correntes beneficiar afetivas perfeita e introvertidas generosamente poderão vir animar todos os no seres inconsciente viventes, representações proporcionar-lhes arquetípicas plena de ideais realização religiosos de ou suas humanitários, aspirações. aos Ao quais flor do podem rei vir das a aderir constelações, devotada e deves com teus poderes apaixonadamente, ao transcendentais ponto extremo de proteger esse sacrifícios sutra. Por quê? heróicos. Porque a Seus prática afetos não desse se sutra desenvolvem representa um sempre na excelente escala do amor e do remédio para devotamento, os males das mas também pessoas na do do mundo ódio e da terrestre. crueldade, Se onde uma poderão pessoa atingir doente requintes também ouvir decorrentes ou praticar da este alta sutra, sua diferenciação da doença função superior. se extinguirá Até as duas e ela escalas às alcançará vezes coexistem. a A mesma juventude mulher será para o eterna filho mãe amantíssima e para o enteado e a madrasta imortalidade. Que implacável. assim seja. O Em pensamento nome desse do Pai, tipo do Filho, psicológico, do sua Divino função Espírito Santo, inferior é que extrovertida. Buda, Jesus, Isso explica Krishna, porque dentro de seres de sua luz e de reserva amor, e de seu venham nos silêncio proteger, venham nos torne iluminar e vivo o libertar para interesse por todos sempre. múltiplos Amém. fatos em curso no mundo exterior. Lê e reúne Vamos informações suavizar nosso corpo. Vamos senti-lo leve, muito leve, relaxado. E agora, mais concentrando-nos em variados. Deus, vamos Entretanto, realizar a se Sutra da pretende Cura, tirar a Sutra deduções do Sagrada, material de que a dispõe, Sutra do seu Lótus, pensamento capítulo pouco 23. diferenciado não é Antigos relatos do suficientemente Bosatsu, prático rei do para medicamento, elaborações ao flor de do rei ordem das teórica. constelações. As A prática construções desse sutra pode intelectuais salvar com resultam perfeição pobres e todos toscas. os seres Pode-se viventes. assinalar A prática desse mesmo sutra uma pode certa libertar com perfeição todos os monomania, seres uma viventes do tendência a sofrimento. explicar todas as coisas A por prática meio de um desse único sutra pode pensamento beneficiar diretor. É perfeita e frequente que se generosamente preocupe com o todos os que seres pensam os outros viventes, e lhes atribua, pela proporcionar-lhes projeção de plena pensamentos realização negativos, de suas julgamentos críticos, aspirações. Ao flor do rei das constelações, deves com teus rivalidades e poderes intrigas. transcendentais Então é proteger importante esse esses sutra. Por estudos quê? sobre Jung Porque a são prática desse profundos sutra e é muito representa um importante excelente remédio para os males cada das tempo pessoas do mundo para terrestre. estabelecer Se uma pessoa doente ouvir o ou estudo praticar este sutra, e para sua entender doença bem o se que extinguirá seja dito e aqui. ela alcançará É importante a esse juventude para eterna ser ouvido assim, ele deve ser e a imortalidade. explicado Que assim seja. Em nome do Pai, do rigorosamente. Filho, do Divino Espírito Santo, que Buda, Jesus, Krishna, seres de luz e de amor, venham nos proteger, venham nos iluminar e libertar para todos sempre. Amém. Amém.
Vamos sentir a suavizar luz em nosso nossos corpo. corações, Vamos que senti-lo Deus leve, muito leve, relaxado. E agora, em concentrando-nos seu em corpo, Deus, vamos suavize o realizar a pescoço, Sutra da Cura, pode a Sutra Sagrada, Sutra do dar Lótus, continuidade capítulo ao livro 23. Diniz da Silveira, Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento, falando do ao tipo flor e do Rei das sentimento Constelações. introvertido. A prática desse As sutra pessoas pode desse tipo salvar com apresentam-se perfeição calmas, todos os seres retraídas e viventes. silenciosas. A prática desse São sutra pouco pode libertar com abordáveis perfeição e difíceis de todos os compreender seres porque, sendo viventes do dirigidos sofrimento. por forças A subjetivas, prática suas desse sutra verdadeiras pode beneficiar intenções perfeita e permanecem ocultas. generosamente Daí há algo todos de os seres enigmático viventes, envolvê-las. Seus sentimentos proporcionar-lhes são plena finalmente realização diferenciados, de mas suas não se exprimem aspirações. A flor do Rei das externamente. Constelações, Desdobram-se em deves conter os profundidade. poderes São transcendentais, secretos e proteger intensos. esse sutra. As Por relações quê? com objetos Porque são a prática mantidas desse sutra dentro de representa limites um bem excelente medidos. remédio Toda para os manifestação males das emocional pessoas do mundo exuberante, terrestre. Se uma pessoa desagradando e doente provocando de ouvir sua parte ou praticar esse reações sutra, sua de doença repulsa. se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna Vistos do e a exterior, parecem imortalidade. frios Que e assim seja. indiferentes, quando na Em nome realidade do Pai, ocultam do Filho, muitas do vezes Divino grandes Espírito paixões. Santo, de Desde que os Buda, objetos Jesus. são conservados à distância, Vamos suavizar os nosso indivíduos corpo. desse tipo Vamos esquivam-se senti-lo a leve, muito participações leve, emocionais. relaxado. As correntes E afetivas agora, introvertidas concentrando-nos em Deus, poderão vir animar vamos no realizar a inconsciente Sutra da Cura, a Sutra representações Sagrada, arquetípicas, Sutra do ideais Lótus, religiosos capítulo ou 23. humanitários, aos quais Antigos podem relatos vir do a Bosatsu aderir Rei do devotada e Medicamento, ao flor do apaixonadamente Rei das ao ponto Constelações. extremo de A prática sacrifícios desse sutra heróicos. pode salvar com Seus afetos perfeição não se desenvolvem todos os seres sempre na viventes. escala do A amor prática e do desse sutra devotamento, pode libertar mas com também na do ódio e perfeição da crueldade, todos os seres onde poderão viventes do atingir sofrimento. requintes também decorrentes A prática da desse sutra alta pode diferenciação beneficiar da função perfeita superior. e generosamente Até as duas todos escalas os às seres vezes viventes, coexistem. A mesma mulher será proporcionar-lhes para o filho plena mãe amantíssima realização e para de o suas enteado aspirações. madrasta Ó flor do Rei das implacável. Constelações, O pensamento deste deves tipo conter os poderes psicológico, sua transcendentais, função inferior proteger é esse sutra. extrovertida. Por quê? Isso Porque a explica porque prática dentro desse de sua sutra reserva, representa de um seu excelente silêncio, remédio para os torne males das vivo o pessoas do interesse mundo por terrestre. múltiplos fatos Se uma em pessoa curso no doente mundo exterior. ouvir Lê ou e praticar reúne este sutra, informações sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude bem eterna variados. Entretanto, se e a pretende tirar imortalidade. deduções do Que assim material de que seja. dispõe, Em nome seu do Pai, do pensamento Filho, pouco do Divino diferenciado Espírito não é Santo, de suficientemente Buda, plástico Jesus, para Krishna, elaborações seres de de ordem luz e de amor. teórica. Venham As nos construções proteger, venham intelectuais nos iluminar e resultam libertar para pobres e todos toscas. sempre. Amém. Pode-se assinalar mesmo uma certa Vamos suavizar monomania, nosso corpo. a tendência a Vamos explicar senti-lo todas as leve, coisas muito leve, por meio de um único relaxado. pensamento diretor. E É agora, frequente que se concentrando-nos em preocupe Deus, com o que vamos pensam realizar a os Sutra outros da e lhes Cura, atribua, a Sutra pela Sagrada, projeção de a pensamentos Sutra do negativos, Lótus, capítulo julgamentos 23. críticos, Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento, rivalidades e ao flor do intrigas. Rei das Então é Constelações. importante A esses prática estudos desse sobre sutra o pode mundo salvar com são perfeição profundos. É todos muito os seres importante viventes. estar ouvindo A prática desse sutra pode cada libertar vez com para perfeição estabelecer todos os seres viventes do sofrimento. o estudo. A prática desse sutra pode Parece beneficiar também perfeita e extasiar generosamente muito aqui. todos os seres É viventes, importante esse livro. proporcionar-lhes Ser ouvido, plena realização ele deve de ser suas aspirações. estudado, Ó flor do Rei das Constelações, rigorosamente. deves conter os poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra
representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa ficar doente bem, ouvir sentir a ou luz em praticar este nossos sutra, corações, sua que doença Deus se extinguirá e ela alcançará tem, a principalmente juventude sua eterna dor de pescoço, agora e a imortalidade. Que dar assim seja. continuidade ao Em livro nome de do Lisa Pai, da do Silveira, Filho, do Divino Espírito Santo, que falando Buda, do tipo Jesus, sentimento Krishna, introvertido. seres de luz e de amor, As pessoas venham desse nos tipo proteger, apresentam-se venham calmas, nos iluminar e libertar retraídas para e todos silenciosas. sempre. Amém. São pouco abordáveis e difíceis de compreender porque, sendo Vamos dirigido suavizar nosso corpo, por forças vamos subjetivas, sentir suas leve, verdadeiras muito leve, intenções relaxado. permanecem ocultas. E agora, Daí há algo de concentrando-nos em enigmático Deus, envolvê-las. vamos realizar a Os Sutra da sentimentos são Cura, finalmente a Sutra diferenciados, Sagrada, mas não se Sutra do exprimem Lótus, capítulo 23. externamente. Antigos Resolve-nos em relatos do Bodhisattva profundidade. Rei do São Medicamento, secretos e ao flor do intensos. Rei das As relações Constelações. com objetos A são prática desse mantidas sutra pode salvar dentro com de limites perfeição bem medidos. todos os seres Toda viventes. manifestação A prática emocional desse sutra exuberante, pode libertar com lhes perfeição desagradando e todos os provocando seres de sua viventes do parte sofrimento. reações A de prática desse repulsa. sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena Vistos ao realização exterior, parecem de suas frios e aspirações. indiferentes, quando na Ao flor do Rei realidade das ocultam Constelações, muitas vezes deves grandes com teus paixões. poderes Desde que transcendentais os objetos são proteger esse conservados à sutra. Por distância quê? e os Porque a indivíduos desse prática tipo desse sutra esquivam-se a representa um participações excelente emocionais, remédio as para os correntes males das afetivas pessoas do mundo introvertidas terrestre. poderão vir Se uma animar pessoa no doente inconsciente ouvir ou representações praticar este sutra, arquetípicas, sua ideais doença religiosos ou se extinguirá humanitários, e aos ela quais podem alcançará vir a aderir a devotado e juventude eterna apaixonadamente ao ponto extremo de sacrifícios heróicos. e a Seus imortalidade. afetos não Que se assim seja. desenvolvem Em nome sempre do na Pai, escala do do amor e do Filho, do Divino devotamento, Espírito mas Santo, também na do que ódio e da Buda, crueldade, Jesus, onde Krishna, poderão atingir seres de luz e requintes de também amor, decorrentes venham nos da proteger, alta venham nos diferenciação da iluminar e função libertar para superior. todos sempre. Até as Amém. duas escalas às vezes coexistem. A mesma mulher será para o filho Vamos mãe suavizar nosso amantíssima corpo, e para o vamos enteado senti-lo leve, madrasta muito leve, implacável. relaxado. O pensamento desse E tipo agora, psicológico, concentrando-nos em sua Deus, função inferior vamos realizar a extrovertida, Sutra da Cura, se explica a porque Sutra dentro de sua Sagrada, reserva Sutra e do seu Lótus, silêncio capítulo 23. torne vivo Antigos e relatos interesse do por Bodhisattva múltiplos Rei do fatos Medicamento, em curso ao no flor mundo do Rei das exterior. Constelações. Lê e A reúne prática desse sutra informações pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com mais perfeição variados. todos os seres Entretanto, viventes do se sofrimento. pretende tirar deduções A do prática material de desse que sutra pode dispõe, beneficiar seu pensamento perfeita pouco e diferenciado generosamente não é todos os seres suficientemente plástico viventes, para elaborações de proporcionar-lhes ordem plena teórica. As realização construções de suas intelectuais aspirações. Ao resultam flor do Rei pobres e das toscas. Constelações, Pode-se deves com assinalar teus poderes mesmo uma transcendentais certa proteger esse sutra. Por quê? monomania, Porque a a prática tendência desse a sutra explicar todas as representa coisas um excelente por meio de um único remédio pensamento para os diretor. males das pessoas É do mundo frequente que se terrestre. preocupe Se com uma o que pessoa pensam os doente outros e lhes ouvir atribua, ou pela praticar este projeção de sutra, pensamentos sua negativos, doença se julgamentos extinguirá críticos, e ela rivalidade, alcançará a rivalidades juventude eterna inúteis. Então é importante esses estudos sobre e a yoga, são imortalidade. profundos Que assim e é seja. muito Em importante nome do Pai, do Filho, do Divino cada Espírito vez Santo, que para Buda, estabelecer Jesus, Krishna, seres de luz e de amor, venham nos proteger, venham para nos entender iluminar e bem libertar para todos sempre. Amém. é importante esse livro aqui, além de ser um Vamos livro, suavizar nosso corpo, ele deve ser vamos senti-lo leve, estudado, muito leve, relaxado. rico, E agora, concentrando-nos em Deus, vamos realizar a Sutra da Cura, a Sutra Sagrada,
Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento, a flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. A flor do rei das constelações, leves com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna, as relações com objetos são mantidas e a imortalidade. Que bem assim medidos. seja. Toda manifestação emocional do Divino exuberante, Espírito Santo, que Buda, Jesus, Krishna, seres de luz e de amor, venham nos proteger, venham nos iluminar e libertar para todo sempre. Amém. Vamos suavizar nosso corpo. Vamos sentir leve, muito leve, relaxado. E agora, concentrando-nos em Deus, vamos realizar a Sutra da Cura, a Sutra Sagrada, a Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento, a flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. Seus afetos A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente mas todos também na os do seres ódio e da viventes, crueldade, onde proporcionar-lhes plena também realização da de suas alta aspirações. diferenciação da A função flor do rei superior. das constelações, Até as duas leves com escalas teus às vezes poderes coexistem. transcendentais, A mesma proteger mulher esse será sutra. para o Por filho quê? mãe Porque a amantíssima prática e para desse o sutra enteado representa madrasta um excelente implacável. remédio O para os pensamento males desse das tipo pessoas do mundo psicológico, terrestre. sua função Se uma inferior e pessoa doente subjetivo, ouvir se explica ou porque dentro praticar de esse sua sutra, reserva sua e de seu doença silêncio, se extinguirá torne e ela vivo o interesse alcançará por múltiplos fatos a em juventude curso no mundo eterna exterior. Lê e reúne informações e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, que Buda, Jesus, Krishna, seres de luz e de amor, venham nos proteger, venham nos iluminar e libertar para todo sempre. Amém. não é suficientemente plástico para elaborações de ordem teórica. As construções intelectuais resultam pobres e toscas. Pode-se assinalar mesmo uma certa monomania, a tendência a explicar todas as coisas por meio de um único pensamento diretor. É frequente que se preocupe com o que pensam os outros e lhes atribua, pela projeção de pensamentos negativos, julgamentos críticos, rivalidades e intrigas. Então é importante, esses estudos sobre Jung são profundos e é muito importante estar ouvindo várias vezes cada texto para estabelecer um estudo e para entender bem o que está sendo dito aqui. É importante, esse livro aqui, além de ser ouvido assim, ele deve ser estudado rigorosamente.
ficar bem, sentir a luz em nossos corações e que Deus tem em seu corpo, suavize o pescoço e vamos agora dar continuidade ao livro de Nice da Silveira, falando do tipo sentimento introvertido. As pessoas desse tipo apresentam-se calmas, retraídas e silenciosas. São pouco abordáveis e difíceis de compreender porque, sendo dirigido por forças subjetivas, suas verdadeiras intenções permanecem ocultas. Daí há algo de enigmático envolvê-las. Seus sentimentos são finalmente diferenciados, mas não se exprimem externamente. Desdobram-se em profundidade. São secretos e intensos. As relações com objetos são mantidas dentro de limites bem medidos. Toda manifestação emocional exuberante lhes desagradando e provocando de sua parte reações de repulsa. Vistos do exterior, parecem frios e indiferentes, quando na realidade ocultam muitas vezes grandes paixões. Desde que os objetos são conservados à distância e os indivíduos desse tipo esquivam-se a participações emocionais, as correntes afetivas introvertidas poderão vir animar no inconsciente representações arquetípicas, ideais religiosos ou humanitários, aos quais podem vir a aderir devotada e apaixonadamente ao ponto extremo de sacrifícios heróicos. Seus afetos não se desenvolvem sempre na escala do amor e do devotamento, mas também na do ódio e da crueldade, onde poderão atingir requintes também decorrentes da alta diferenciação da função superior. Até as duas escalas às vezes coexistem. A mesma mulher será para o filho mãe amantíssima e para o enteado madrasta implacável. O pensamento desse tipo psicológico, sua função inferior é extrovertido. Isso explica porque dentro de sua reserva e de seu silêncio torne vivo o interesse por múltiplos fatos em curso no mundo exterior. Lê e reúne informações sobre os assuntos mais variados. Entretanto, se pretende tirar deduções do material de que dispõe, seu pensamento pouco diferenciado não é suficientemente plástico para elaborações de ordem teórica. As construções intelectuais resultam pobres e toscas. Pode-se assinalar mesmo uma certa monomania, a tendência a explicar todas as coisas por meio de um único pensamento diretor. É frequente que se preocupe com o que pensam os outros e lhes atribua, pela projeção de pensamentos negativos, julgamentos críticos, rivalidades e intrigas. Então é importante, esses estudos sobre Jung são profundos e é muito importante estar ouvindo várias vezes cada texto para estabelecer um estudo e para entender bem o que está sendo dito aqui. É importante, esse livro aqui, além de ser ouvido assim, ele deve ser estudado rigorosamente. Ficar bem,
sentir a luz em nossos corações e que Deus tem em seu corpo, suavize o pescoço e vamos agora dar continuidade ao livro de Nice da Silveira, falando do tipo sentimento introvertido. As pessoas desse tipo apresentam-se calmas, retraídas e silenciosas. São pouco abordáveis e difíceis de compreender porque, sendo dirigido por forças subjetivas, suas verdadeiras intenções permanecem ocultas. Daí há algo de enigmático envolvê-las. Seus sentimentos são finalmente diferenciados, mas não se exprimem externamente. Desdobram-se em profundidade. São secretos e intensos. As relações com objetos são mantidas dentro de limites bem medidos. Toda manifestação emocional exuberante lhes desagradando e provocando de sua parte reações de repulsa. Vistos do exterior, parecem frios e indiferentes, quando na realidade ocultam muitas vezes grandes paixões. Desde que os objetos são conservados à distância e os indivíduos desse tipo esquivam-se a participações emocionais, as correntes afetivas introvertidas poderão vir animar no inconsciente representações arquetípicas, ideais religiosos ou humanitários, aos quais podem vir a aderir devotada e apaixonadamente ao ponto extremo de sacrifícios heróicos. Seus afetos não se desenvolvem sempre na escala do amor e do devotamento, mas também na do ódio e da crueldade, onde poderão atingir requintes também decorrentes da alta diferenciação da função superior. Até as duas escalas às vezes coexistem. A mesma mulher será para o filho mãe amantíssima e para o enteado madrasta implacável. O pensamento desse tipo psicológico, sua função inferior é extrovertido. Isso explica porque dentro de sua reserva e de seu silêncio torne vivo o interesse por múltiplos fatos em curso no mundo exterior. Lê e reúne informações sobre os assuntos mais variados. Entretanto, se pretende tirar deduções do material de que dispõe, seu pensamento pouco diferenciado não é suficientemente plástico para elaborações de ordem teórica. As construções intelectuais resultam pobres e toscas. Pode-se assinalar mesmo uma certa monomania, a tendência a explicar todas as coisas por meio de um único pensamento diretor. É frequente que se preocupe com o que pensam os outros e lhes atribua, pela projeção de pensamentos negativos, julgamentos críticos, rivalidades e intrigas. Então é importante, esses estudos sobre Jung são profundos e é muito importante estar ouvindo várias vezes cada texto para estabelecer um estudo e para entender bem o que está sendo dito aqui. É importante, esse livro aqui, além de ser ouvido assim, ele deve ser estudado rigorosamente. Ficar bem,
sentir a luz em nossos corações e que Deus tem em seu corpo, suavize o pescoço e vamos agora dar continuidade ao livro de Nice da Silveira, falando do tipo sentimento introvertido. As pessoas desse tipo apresentam-se calmas, retraídas e silenciosas. São pouco abordáveis e difíceis de compreender porque, sendo dirigido por forças subjetivas, suas verdadeiras intenções permanecem ocultas. Daí há algo de enigmático envolvê-las. Seus sentimentos são finalmente diferenciados, mas não se exprimem externamente. Desdobram-se em profundidade. São secretos e intensos. As relações com objetos são mantidas dentro de limites bem medidos. Toda manifestação emocional exuberante lhes desagradando e provocando de sua parte reações de repulsa. Vistos do exterior, parecem frios e indiferentes, quando na realidade ocultam muitas vezes grandes paixões. Desde que os objetos são conservados à distância e os indivíduos desse tipo esquivam-se a participações emocionais, as correntes afetivas introvertidas poderão vir animar no inconsciente representações arquetípicas, ideais religiosos ou humanitários, aos quais podem vir a aderir devotada e apaixonadamente ao ponto extremo de sacrifícios heróicos. Seus afetos não se desenvolvem sempre na escala do amor e do devotamento, mas também na do ódio e da crueldade, onde poderão atingir requintes também decorrentes da alta diferenciação da função superior. Até as duas escalas às vezes coexistem. A mesma mulher será para o filho mãe amantíssima e para o enteado madrasta implacável. O pensamento desse tipo psicológico, sua função inferior é extrovertido. Isso explica porque dentro de sua reserva e de seu silêncio torne vivo o interesse por múltiplos fatos em curso no mundo exterior. Lê e reúne informações sobre os assuntos mais variados. Entretanto, se pretende tirar deduções do material de que dispõe, seu pensamento pouco diferenciado não é suficientemente plástico para elaborações de ordem teórica. As construções intelectuais resultam pobres e toscas. Pode-se assinalar mesmo uma certa monomania, a tendência a explicar todas as coisas por meio de um único pensamento diretor. É frequente que se preocupe com o que pensam os outros e lhes atribua, pela projeção de pensamentos negativos, julgamentos críticos, rivalidades e intrigas. Então é importante, esses estudos sobre Jung são profundos e é muito importante estar ouvindo várias vezes cada texto para estabelecer um estudo e para entender bem o que está sendo dito aqui. É importante, esse livro aqui, além de ser ouvido assim, ele deve ser estudado rigorosamente. Ficar bem,
sentir a luz em nossos corações e que Deus tem em seu corpo, suavize o pescoço e vamos agora dar continuidade ao livro de Nice da Silveira, falando do tipo sentimento introvertido. As pessoas desse tipo apresentam-se calmas, retraídas e silenciosas. São pouco abordáveis e difíceis de compreender porque, sendo dirigido por forças subjetivas, suas verdadeiras intenções permanecem ocultas. Daí há algo de enigmático envolvê-las. Seus sentimentos são finalmente diferenciados, mas não se exprimem externamente. Desdobram-se em profundidade. São secretos e intensos. As relações com objetos são mantidas dentro de limites bem medidos. Toda manifestação emocional exuberante lhes desagradando e provocando de sua parte reações de repulsa. Vistos do exterior, parecem frios e indiferentes, quando na realidade ocultam muitas vezes grandes paixões. Desde que os objetos são conservados à distância e os indivíduos desse tipo esquivam-se a participações emocionais, as correntes afetivas introvertidas poderão vir animar no inconsciente representações arquetípicas, ideais religiosos ou humanitários, aos quais podem vir a aderir devotada e apaixonadamente ao ponto extremo de sacrifícios heróicos. Seus afetos não se desenvolvem sempre na escala do amor e do devotamento, mas também na do ódio e da crueldade, onde poderão atingir requintes também decorrentes da alta diferenciação da função superior. Até as duas escalas às vezes coexistem. A mesma mulher será para o filho mãe amantíssima e para o enteado madrasta implacável. O pensamento desse tipo psicológico, sua função inferior é extrovertido. Isso explica porque dentro de sua reserva e de seu silêncio torne vivo o interesse por múltiplos fatos em curso no mundo exterior. Lê e reúne informações sobre os assuntos mais variados. Entretanto, se pretende tirar deduções do material de que dispõe, seu pensamento pouco diferenciado não é suficientemente plástico para elaborações de ordem teórica. As construções intelectuais resultam pobres e toscas. Pode-se assinalar mesmo uma certa monomania, a tendência a explicar todas as coisas por meio de um único pensamento diretor. É frequente que se preocupe com o que pensam os outros e lhes atribua, pela projeção de pensamentos negativos, julgamentos críticos, rivalidades e intrigas. Então é importante, esses estudos sobre Jung são profundos e é muito importante estar ouvindo várias vezes cada texto para estabelecer um estudo e para entender bem o que está sendo dito aqui. É importante, esse livro aqui, além de ser ouvido assim, ele deve ser estudado rigorosamente. Ficar bem,
sentir a luz em nossos corações e que Deus em seu corpo, suavize o pescoço e vamos agora dar continuidade ao livro de Nice da Silveira, falando do tipo sentimento introvertido. As pessoas desse tipo apresentam-se calmas, retraídas e silenciosas. São pouco abordáveis e difíceis de compreender porque, sendo dirigido por forças subjetivas, suas verdadeiras intenções permanecem ocultas. Daí há algo de enigmático envolvê-las. Seus sentimentos são finalmente diferenciados, mas não se exprimem externamente. Desdobram-se em profundidade. São secretos e intensos. As relações com objetos são mantidas dentro de limites bem medidos. Toda manifestação emocional exuberante lhes desagradando e provocando de sua parte reações de repulsa. Vistos do exterior, parecem frios e indiferentes, quando na realidade ocultam muitas vezes grandes paixões. Desde que os objetos são conservados à distância e os indivíduos desse tipo esquivam-se a participações emocionais, as correntes afetivas introvertidas poderão vir animar no inconsciente representações arquetípicas, ideais religiosos ou humanitários, aos quais podem vir a aderir devotada e apaixonadamente ao ponto extremo de sacrifícios heróicos. Seus afetos não se desenvolvem sempre na escala do amor e do devotamento, mas também na do ódio e da crueldade, onde poderão atingir requintes também decorrentes da alta diferenciação da função superior. Até as duas escalas às vezes coexistem. A mesma mulher será para o filho mãe amantíssima e para o enteado madrasta implacável. O pensamento desse tipo psicológico, sua função inferior é extrovertido. Isso explica porque dentro de sua reserva e de seu silêncio torne vivo o interesse por múltiplos fatos em curso no mundo exterior. Lê e reúne informações sobre os assuntos mais variados. Entretanto, se pretende tirar deduções do material de que dispõe, seu pensamento pouco diferenciado não é suficientemente plástico para elaborações de ordem teórica. As construções intelectuais resultam pobres e toscas. Pode-se assinalar mesmo uma certa monomania, a tendência a explicar todas as coisas por meio de um único pensamento diretor. É frequente que se preocupe com o que pensam os outros e lhes atribua, pela projeção de pensamentos negativos, julgamentos críticos